A literatura brasileira passou por diversas transformações ao longo de sua história, acompanhando mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais do país. Entre os movimentos literários mais importantes destaca-se o modernismo, que representou uma profunda renovação das artes e da literatura brasileiras durante o século XX. O modernismo surgiu como uma reação aos modelos artísticos tradicionais e buscou construir uma identidade cultural genuinamente brasileira, valorizando temas nacionais, a linguagem cotidiana e a liberdade de criação. O marco inicial do modernismo brasileiro foi a Semana de Arte Moderna, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento reuniu escritores, músicos, pintores, escultores e intelectuais que desejavam romper com os padrões artísticos dominantes da época. A literatura brasileira ainda era fortemente influenciada pelo academicismo, pelo formalismo e por modelos europeus considerados ultrapassados pelos jovens artistas modernistas. A Semana de Arte Moderna propôs uma renovação estética baseada na liberdade de expressão, na experimentação e na valorização da realidade brasileira. Embora tenha sido alvo de críticas e incompreensões por parte de muitos espectadores, a Semana de Arte Moderna tornou-se um dos acontecimentos culturais mais importantes da história do Brasil. O evento contou com a participação de artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Heitor Villa-Lobos. Esses artistas defendiam uma arte mais livre, inovadora e conectada com a realidade nacional. O modernismo brasileiro recebeu forte influência das chamadas vanguardas europeias, movimentos artísticos surgidos no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Essas vanguardas procuravam romper com as convenções artísticas tradicionais e experimentar novas formas de expressão. Entre as principais vanguardas que influenciaram os modernistas brasileiros destacam-se o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. O futurismo foi criado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti e valorizava a velocidade, as máquinas, o progresso tecnológico e a vida moderna. Seus seguidores defendiam uma arte dinâmica, capaz de representar o ritmo acelerado das grandes cidades industriais. Embora os modernistas brasileiros não tenham adotado integralmente suas propostas, absorveram sua atitude de ruptura e renovação. O cubismo, associado principalmente ao pintor Pablo Picasso, propunha a representação dos objetos sob diferentes perspectivas simultaneamente. Na literatura, influenciou a fragmentação da narrativa e a experimentação da linguagem. O expressionismo buscava expressar emoções intensas, angústias e conflitos interiores, frequentemente deformando a realidade para transmitir sentimentos profundos. Já o dadaísmo defendia a contestação radical da lógica, das convenções sociais e das normas artísticas, utilizando o humor, o absurdo e a provocação. O surrealismo, liderado por André Breton, valorizava o inconsciente, os sonhos e a imaginação, influenciando diversos escritores brasileiros. Apesar da influência europeia, os modernistas brasileiros não desejavam apenas copiar modelos estrangeiros. Pelo contrário, procuravam adaptar essas ideias à realidade nacional e criar uma arte autenticamente brasileira. Essa busca pela identidade nacional tornou-se uma das principais características do modernismo. Os escritores passaram a valorizar a diversidade cultural do país, as tradições populares, o folclore, a linguagem falada pelo povo e os aspectos regionais da sociedade brasileira. Entre os principais autores da primeira fase modernista destaca-se Mário de Andrade, considerado um dos líderes do movimento. Sua obra mais conhecida é Macunaíma, que apresenta um herói sem nenhum caráter fixo, simbolizando a diversidade e a complexidade da identidade brasileira. O livro mistura lendas indígenas, linguagem popular, humor e crítica social, tornando-se uma das obras fundamentais da literatura nacional. Outro importante escritor foi Oswald de Andrade, autor dos manifestos que ajudaram a definir os rumos do modernismo. Entre eles destaca-se o Manifesto Antropófago, que defendia a ideia de que o Brasil deveria absorver as influências estrangeiras e transformá-las em algo próprio, assim como os povos indígenas praticavam simbolicamente a antropofagia. Essa proposta tornou-se uma das mais originais contribuições do modernismo brasileiro. A segunda fase modernista, iniciada na década de 1930, ampliou o alcance do movimento.
Os autores passaram a demonstrar maior preocupação social e política, retratando problemas como a pobreza, as desigualdades e os conflitos regionais. Destacam-se escritores como Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. Na poesia, destacaram-se Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Murilo Mendes. A terceira fase modernista, surgida após 1945, aprofundou as experiências estéticas e ampliou os temas abordados pelos escritores. Nesse período destacam-se autores como João Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão, Veredas, e Clarice Lispector, reconhecida pela profundidade psicológica de suas narrativas. O modernismo transformou profundamente a literatura brasileira. Ao romper com modelos rígidos, aproximar a linguagem literária da fala cotidiana e valorizar a cultura nacional, o movimento ajudou a construir uma literatura mais livre, original e representativa da realidade do país. A influência das vanguardas europeias forneceu instrumentos para essa renovação, mas os escritores brasileiros souberam reinterpretar essas ideias de maneira criativa, produzindo obras que permanecem fundamentais para a compreensão da cultura e da identidade brasileira. A Semana de Arte Moderna de 1922 simbolizou o início desse processo de transformação, tornando-se um marco decisivo na história da literatura e das artes no Brasil.